Hello, titia chegou, gente boa! Hoje eu vou fazer aqui os comentários do áudio do Vital, né? De quarta, dia 4 de setembro de 2024, com o título Nos Bastidores da Transição Planetária. Aliás, onde tudo de fato está acontecendo, né? Então, quem não ouviu o áudio do Vital, please, ouça. Ele traz aí, né, as informações com relação a esse processo. E só relembrando, né, que essa fase de limpeza mais profunda se intensificou, né, ou se iniciou em 2016, quando o topo da pirâmide da não-luz começou a ser removido. Até porque, se não se removesse o topo, ou seja, os cabeças, não adiantava vir pela base, né, remover os curvinhas de rio. Não, porque aqui o comando permanecia o mesmo e repor essa parte de baixo era relativamente simples. Então a remoção começou pelo topo e de lá para cá, né, foi se intensificando. Em 2020 ela chega na base e há uma grande limpeza, inclusive nos umbrais. A partir daí, essa limpeza, né, entra na crosta terrestre, ou atinge a crosta, e a gente tem visto aí de 2021, 22 em diante, um verdadeiro festival de situações que você fala, não é possível que isso esteja sendo, né, apresentado ou exposto. Tamanha a clareza com que as coisas estão acontecendo. Esses seres que hoje, né, estão aqui ainda numa aparente demonstração de poder, não passam de fantoches. Esta é a minha opinião. Quando se diz é um filme, eu realmente vejo um filme. Porque se havia antes uma ação muito bem estruturada a ponto de nem percebermos, se a coisa foi para o escracho total, é porque as peças foram removidas e no lugar delas, obviamente, foram colocadas pecinhas representantes, justamente para que não haja o quê? Caos. A turminha aí que acompanha essas informações, no mínimo há 4 anos, sem falar naqueles que já estão na estrada há muito tempo. Pare e pense agora, se há 4 anos atrás certas informações fossem reveladas a respeito da Matrix, do sistema, da indústria farmacêutica, da indústria de entretenimento, da religião, como é que seria? Se eles se apresentassem, os galácticos, como é que seria? Vocês acham mesmo que a coisa seria tranquila? Muita gente não estava pronta, inclusive entre nós. Entre nós que eu digo, né, espiritualistas, pessoas que estão buscando, né, a sua essência. Nós precisamos de um tempo para amadurecer, para curar o emocional, o energético, o espiritual, a olhar para dentro de nós e enxergar aquilo que durante toda uma vida nós não tivemos coragem de olhar. Hoje a gente entende que esses movimentos de bastidores são indispensáveis. Cansa? Uai, cansa. Porque ninguém é de ferro, nós estamos na condição humana. Mas ao mesmo tempo que a gente cansa, vem aquele sopro ou aquela voz interna que diz: é assim mesmo, e você sabe que tem que ser assim. E sim, nós sabemos que tem que ser. Porque o véu, não só o véu do esquecimento, veja, vou até mudar o termo. Além do véu do esquecimento,
todo o volume, as camadas de manipulação depositadas sobre a humanidade são ferozes. Certas informações, se fossem lançadas a queima-roupa, mas com toda certeza causariam um cataclisma energético, emocional sobre este planeta. E, aliás, é tudo o que os trevosos desejam. Então, quando a gente fala tudo está sendo conduzido da melhor forma possível para que haja o menor impacto possível, isso é muito claro. É tudo muito cuidadoso, tudo muito bem planejado e executado. E outra coisa, isso é um entendimento meu também, mudanças são realizadas no meio do caminho. Porque você, vamos falar aqui, usar o termo, você está numa guerra, muito vai depender da reação do outro lado para você, né? Continuar no seu plano original ou fazer alguma modificação. Então eu até acredito que as coisas já pudessem ter acontecido, mas uma série de fatores acabou postergando, né, esse desfecho, mas que está dentro de um prazo já estabelecido. Então, assim, tudo realmente precisa ser realizado de forma a causar o menor dano possível, para que não haja nenhum impacto que traga à psicosfera do planeta um peso que possa prejudicá-la e prejudicar a humanidade. Vejam, eu já cansei de falar aqui, eu acredito que precisa acontecer algumas coisas, tipo que dê uma porrada em algumas pessoas para elas despertarem. Eu continuo acreditando nisso. Se não for assim, não vai. Só que este impacto ou estas situações que precisam acontecer, elas não necessariamente precisam passar por algo que possa desestabilizar todo um planeta. Vejam o que está acontecendo nessa situação, né, com o Musk e aquela pessoa, né, que encabeça aí o STF. De alguma forma, já está sendo falado da questão das comunicações, existe o risco de acontecer isso, de acontecer aquilo, de cair a internet, não sei o que. Vai acontecer? A gente não sabe. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, isso já está sendo veiculado ao público em geral como uma possibilidade, ou seja, algo que pode acontecer sem a questão de teoria de conspiração por trás. É algo real que as pessoas estão assistindo, esse embate. Agora, nós sabemos que é muito mais do que isso. Não é uma disputa ali entre duas pessoas. Então nós não sabemos como as coisas vão acontecer, mas nós sabemos que tudo está sendo conduzido dentro de um grande plano, um plano altamente perfeito, e que a nós, que temos um pouquinho mais de consciência, não cabe sentir medo. Medo do quê? Se eu estou cumprindo meu plano. Se o meu plano está inserido no plano divino. Eu não vou passar o que eu não tenho que passar. Mas aquilo que eu escrevi para mim, eu vou. E tá tudo bem. Eu acredito que o grande problema para a grande maioria de nós é a não assimilação desse entendimento. É realmente absorver isso e falar, realmente, vai vir para mim aquilo que eu determinei que viesse, porque eram as lições que eu necessitava ou necessito nesta última encarnação em terceira dimensão. Então, o que vem, vem para mim, não erra de endereço.
E mesmo que aconteça lá fora, aliás, principalmente o que aconteça lá fora, não pode me impactar se eu não permitir. Eu falo para todo mundo que eu atendo, uma pessoa em harmonia, ela dá conta de tudo. Não quer dizer que ela não vá passar determinadas situações, mas ela vai lidar com essas situações desafiadoras de forma muito mais equilibrada e serena. Porque isso é possível, todo tipo de situação. Porque aqui nada é permanente, meu povo. Tudo isso aqui vai passar. Permanente, eterna é a alma. E nós somos almas experienciando uma vida neste momento, enquanto este fractal aqui na Terra. Terra que é o último reduto das forças trevosas desta galáxia. Imagine, quantas vezes o Vitor já fala disso há muitos anos, os olhos da galáxia se voltam para o planeta. Nós somos a grande estrela do momento, né? Os olhos do mundo estão voltados para esse palco terrano. Eu já li muitas canalizações falando de seres de outros planetas que estão assim encantados com os terranos, por tudo que nós estamos atravessando e estamos conseguindo superar. Vocês acham que mudar uma linha de tempo de um planeta, uma linha de tempo armagedônica, onde a destruição, vocês ouviram lá no áudio, né? A destruição, a extinção de seres e do próprio planeta era uma probabilidade, e essa linha é modificada para uma transição mais suave, obviamente com a própria determinação de Mãe Gaia, mas porque havia um quociente de energia e de luz emitido pela humanidade que deu as condições necessárias para isso. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Eu acho que boa parte de vocês ainda não entendeu o que de fato isso significa. Porque se vocês entendessem, vocês sairiam da coisa do peso, da culpa, do medo, de achar que o mundo aí fora está uma desgraceira, que vocês estão sendo atacados por espíritos. Não tem mais isso, gente. Sai dessa. Não tem mais isso. O que existe hoje é auto-obsessão. Vai cuidar de você. Vai cuidar da sua alma. Ai, Márcia, como é que eu faço isso? Olhando para as suas necessidades, basicamente. O que eu estou falando de necessidades? Necessidades da alma. Quanto tempo você não para fazer algo por você? Quanto tempo você não ouve a sua voz? Quanto tempo você não se conecta com a sua criança? Não com aquela criança que você fica lá atrás, porque sofreu, fez isso. Falando com a tua essência. Há quanto tempo você não faz o que você ama fazer? Porque o seu tempo, geralmente, aí eu falo por mim muitas vezes, está sendo preenchido só para a necessidade dos outros. A gente pode cuidar dos outros? Pode. Mas realmente, se a gente não cuidar da gente, não adianta nada. Curar-se é imprescindível dentro deste processo que nós estamos vivendo. E quando a gente se cura, a gente cura o entorno, a gente cura a Terra. Eu perdi um pouco o fio do raciocínio aqui, do que eu estava falando. Mas eu acho que eu estava falando da questão da mudança, né? Da linha de tempo, do quanto, né, nós fomos... isso, lembrei. Então, assim, vocês precisam ter consciência do papel importantíssimo que vocês desempenham neste momento. Por quê? Porque se você tem consciência do seu papel, você passa a agir de forma consciente e cada vez dando o seu melhor. Como é que você pode contribuir com a Terra? Sendo feliz. Vencendo o medo, parando de dar poder ao que está fora. Parando de querer salvar o mundo, os meus parentes, o meu marido, os meus filhos. São consciências individuais e independentes. Para com essa síndrome do Salvador, porque nem ele é salvador de nada. Ele é uma consciência altamente elevada e que se fez humano, como provavelmente já esteve em outros planetas, para nos falar do quê? Que nós também somos consciências elevadas como ele.
Somos provenientes da mesma fonte. Vejam, nós viemos para cá para co-criar ou para criar na quase ausência de luz. Vocês acham que qualquer um tem essa capacidade? Nós criamos com todos os prós e principalmente contras, né? E aí entra muito a coisa das crenças e daquilo que nós absorvemos ao longo de tantas e tantas vidas, onde nós sempre fomos catalogados como seres desprezíveis, culpados inclusive da morte dele. Eles sabiam que eles tinham que nos minar por esse lado, porque se nós acessássemos a nossa centelha, isso aqui já tinha acabado para eles há muito tempo. E uma das formas da gente acessar essa centelha, como eu disse, né, olhando para as nossas necessidades, e muitas vezes são coisas simples que nos agradam, mas é também desenvolver essa confiança nessa voz interior, como o Vital disse lá atrás. A mídia continua sendo aí, né, uma grande ferramenta de manipulação, embora eu entenda já movimentos de seres da luz inseridos na mídia, mas é muita confusão. É muita informação distorcida, é muita distração. E a mensagem é clara: ouça a sua voz interior. Ela detém a verdade. E nós fomos altamente estimulados a não confiar nessa voz. Não tem problema, nunca é tarde para fazer esse trabalho de, vamos lá, se ouvir, põe o mundo no mudo para ouvir seu coração. Ele vai te guiar nessa jornada. Outra coisa, te fez mal? Corta. Te deprecia? Corta. Te coloca numa vibração? Corta. Densa? Corta. Você não é obrigado a lidar com isso. Não queira acessar vibrações densas para ser o jornalista que vai dar informação para os outros. Já tem quem faça isso. Se você tem cacife para isso, tá tudo beleza. Agora, se você não tem, não se deprecie. Tua energia é valiosa demais. Tudo o que a gente não precisa nesse momento é se conectar com energias de medo, de culpa, de depreciação, de não merecimento. Já tem muita gente que faz isso e que, lamentavelmente, não aceita, né, esse tipo de informação que é passada no sentido dela se melhorar, dela se sentir, né, como uma centelha divina. Por quê? Porque ela acha que ela imagina, quem sou eu? Imagina, quem sou eu? Quem sou eu para receber o perdão de Deus? Como se Deus perdoasse alguém, ó. Como diz o Deus de Spinoza, né? Você acha que eu vou te perdoar de alguma coisa? Fui eu que te criei. Eu sei das suas limitações e das suas capacidades. Deus não tem que perdoar, não tem nada para perdoar ninguém. Mas tem gente que adora esse papel. Beleza, cada um tá no seu ponto do caminho, tá tudo certo. Por isso que eu acho que precisa mesmo vir alguma coisa, principalmente esse aspecto religioso que aprisionou tantas mentes. Pessoas boníssimas muitas vezes, mas altamente submissas, né, às religiões, que não vivem por medo de estar cometendo pecados, por medo de serem condenados. Enfim, deixa eu sair desse não é o foco aqui do vídeo. Nos bastidores da transição, muita coisa tem acontecido e precisa ser dessa forma, para que não gere, né, essa celeuma no mundo afora, de forma que as pessoas entrem em total desespero, em total desequilíbrio, o que traria um peso muito maior, inclusive para quem está sustentando a vibração deste planeta. E eu sempre tive comigo, ou de um tempo para cá, eu desenvolvi um pensamento que é o seguinte: realmente as coisas só vão ser apresentadas quando tudo estiver resolvido. Não faz sentido, realmente nunca fez sentido, as coisas irem acontecendo e sendo mostradas. Não.
Vai ser uma comunicação de fato, como se fala muitas vezes, né, da tela azul, do EBS, que vai cair tudo e aí vai apresentar tudo, não sei como isso vai ser. Eu já vejo uma tela azul diante de mim em muitos momentos. Mas eu acredito que, em definitivo, as informações vão ser trazidas quando... Pronto, acabou. É o que ele falou, né? Não existe mais risco de absolutamente nada. Nós temos visto muitas situações sendo expostas que, na verdade, nós temos desejado ver há um bom tempo. E o que eu fico observando é que muitas pessoas que esperavam essas informações entram nessa coisa do medo. Mas não era isso que você estava esperando? Por que está com medo agora? Medo do quê? Nada disso estaria sendo mostrado se realmente não tivesse acontecido. Outra coisa que a gente precisa entender: tudo que está sendo mostrado já aconteceu. Tem muita gente falando disso. Por isso que se fala, é um filme. Muita coisa que está sendo mostrada já aconteceu. E muito do que a gente vai assistir também. Essa coisa do confiar é também entender isso. É claro que nós estamos envolvidos no dia a dia, lidando com questões né, recebendo informações, mas quando eu vejo certas coisas eu falo, beleza, é isso aí, tem que ser assim mesmo. Eu vejo gente que se desespera, eu vejo gente que dá risada da coisa e fala, putz, como é bom estar aqui agora, que maravilhoso estar aqui agora nesse momento, só para acompanhar tudo isso. E o que não significa que nós ainda não tenhamos a nossa parte a realizar. E muitos de nós estamos aqui para realizar a nossa parte no sentido de sustentar energia. Sustentar a frequência deste planeta. O que é muito. Por isso que eu digo, vocês ainda não entenderam a importância de vocês no processo. Se tivessem entendido, não vibrariam no medo ou na dúvida. E entenderiam que tudo que está sendo exposto é parte sim do plano e que nada que não esteja no seu plano de alma vai acontecer com você. Você escreveu o seu plano de alma e, além de tudo, você detém seu livre-arbítrio. Você pode escolher, diante das situações que lhe são apresentadas, o caminho que você vai seguir. Você pode mudar seu plano de alma? Pode. Mas através das suas escolhas, não porque alguém vai interferir. Deixa eu dar uma repassadinha aqui no que eu escrevi, para ver se está ficando alguma coisa de fora. Nada pode impedir uma alma de ascensionar. Nada. Nada, exceto você. O que vai te levar à ascensão ou atingir este mundo de regeneração? A tua frequência, a tua vibração, as tuas atitudes. Faça todo o bem que você puder, que seja do seu coração. Faça todo o bem que você puder para você, de todo o seu coração. Cuide de você, cuide do seu entorno. Tudo aquilo que você emite, você recebe. É isso que vai te levar ou não a ascensionar. Não é o vizinho, não é a política, não é a religião, não é o EBS, não é a cama média, não é nada disso. Não são seus pecados, porque você não tem pecados. Nós temos aprendizados. Se eu aprendi a lição e eu me melhorei, eu estou subindo. Se eu não aprendi a lição, ela vai se repetir. Se eu não aprender essa lição, provavelmente eu vou precisar dela, ainda durante um tempo, mas não vai ser mais aqui na Terra. Outros mundos de terceira dimensão dentro dessa galáxia, sem o jugo das forças trevosas, receberão muitas almas. Agora vejam, só para lembrar mais uma vez, a Terra é o último reduto dessas forcinhas trevosas. Cabeças removidos, os fantoches aqui embaixo agem, né, um verdadeiro pastelão.
Eles, inclusive, cobra engolindo cobra. O sistema está se autodestruindo, é óbvio que sim. Isso já foi falado. E a gente está assistindo isso. Uma coisa que ele falou, né, dos humanos, né, os transhumanos, né, que eles criaram, obviamente, para estar aqui nos postos de comando dentro da fisicalidade, são seres desprovidos de qualquer sentimento, de qualquer olhar para a humanidade que seja amoroso. A raça humana é uma raça adâmica, é uma raça altamente amorosa. Por isso que eu sempre disse, certas atitudes de crueldade não são de seres humanos. O ser humano não é capaz de cometer crueldades. O ser humano, não. São híbridos. O que não quer dizer que esses híbridos também não possam evoluir. Eu sempre acredito na evolução independentemente. Nós sabemos, né, que existem Greys, Dracos, reptilianos que se voltaram para a luz. É óbvio, porque o caminho é a luz. Mas eu estou dizendo, hoje, certas coisas que a gente vê, certos absurdos, não são cometidos por seres humanos. E eles foram autorizados a vir para cá justamente para aprender com a raça humana, a amar, a se voltar para a luz. Alguns aceitaram, outros não. Só que antes eles tinham condições de sair do planeta, né, através de portais e tudo mais. Hoje não tem mais. A ferinha está encurralada, as ferinhas. E elas sabem que elas serão retiradas. É questão, quer dizer, né? Aí eu vou trazer a minha opinião de novo. Muitas já foram. Eu não tenho dúvidas que muitas já foram. Personagens principais aí para mim são todos, digamos assim, atores, de fato. Essa cambada era articulada demais e eram ardilosos demais para deixar escapar certos detalhes que jamais passariam despercebidos. Por isso que são personagens. A bagagem de alma, a mudança da linha de tempo. Para quem, né, tem dúvidas aí sobre a questão do... Como é o nome? O meu pai... Arrebatamento, né? Isso era uma coisa que eu tinha dúvidas há muito tempo atrás, mas não é como arrebatamento, né? Como assim? E o Vital já tinha falado aí num outro conteúdo, é que ele fala de novo que na linha de tempo do Armagedon, né, antes da mudança, havia sim essa possibilidade dos seres ou dos humanos que atingiram as frequências da elevação de quinta dimensão serem arrebatados, porque isso aqui seria destruído. Com a mudança da linha de tempo da Terra em 2010, isso foi modificado. Quem está sendo retirado é quem não vai permanecer na Terra. São os seres, né? Eu brinco aí de Uber cósmico e camburão cósmico, que serão levados para outros planetas, certo? Então vamos lá, já falei dos híbridos. Da ferinha acuada, linha de tempo. Para que a linha de tempo seja suave e tranquila, o trabalho precisa ser realizado nos bastidores. Vocês veem? Vou dar um exemplo aqui bem simples. Há tempos atrás, quando caiu o WhatsApp, né, teve gente que quase enlouqueceu, porque não podia ficar sem o tal do WhatsApp. Vocês imaginem, como eu disse no início da minha fala, se acontecesse algo que trouxesse as revelações a nível global. É uma coisa que não dá para imaginar, gente. Eu aprendi a confiar neste plano de todo o meu coração. Porque
Quando eu comecei a entender a questão do plano de alma, principalmente, que a gente vem com esse plano e que nada foge dele, porque neste plano estão realmente as lições que a gente precisa passar, está o trabalho que a gente precisa desempenhar, eu entendi, bom, se eu escrevi e não há interferência externa, então tá tudo bem, vai vir, como eu disse, o que é para o meu endereço, o que não é não vai chegar, por mais que me encaminhem uma encomenda errada, se não é meu não chega. E quando você entende isso, quando eu entendi isso, eu passei também a compreender que de fato o trabalho era nos bastidores e que assim precisaria ser. Lá na frente vai ser exposto quando tudo nos bastidores estiver resolvido. Sabe quando você vai num show, num teatro, alguma coisa? Tem toda aquela movimentação de bastidores para que saia tudo perfeito naquele espetáculo? É mais ou menos isso aí. E precisa ser. A gente não precisa ver o que está acontecendo nos bastidores, que geralmente é uma bagunça, né, por sinal. Você vai por trás de vamos dizer, de uma peça de teatro, né, a movimentação de bastidores, mesmo um show, puxa vida. Não, você está ali para assistir o espetáculo. Você está ali para assistir, para ver o palco. Mas realmente o que movimenta são os bastidores. E não precisa ser muito espertinho para saber que os bastidores estão fervendo. Ainda bem. E algumas coisas acabam respingando, acabam sendo expostas justamente para nos dar essa certeza, né? A coisa do cansaço vem, mas quando você ouve uma coisa e você vai ligando os pontos, você percebe que realmente a coisa está caminhando para a reta final. Aliás, eu acho que a gente até está na reta final, a gente não sabe quanto tempo essa reta vai durar. E aqueles que estiverem em paz, em harmonia, com o seu eu, com a sua essência, vai atravessar essa jornada final tranquilamente. Até porque ela sabe que também não falta respaldo, não falta amparo, nós não estamos sozinhos. Aliás, nós jamais estivemos sozinhos. Que dirá neste momento da transição planetária? Que mais? Plano de alma já falei, as suas escolhas, as tecnologias suprimidas aqui, né? Só para encerrar. É um assunto que às vezes gera polêmica, porque tem gente que diz que não existe. Aliás, eu não sei porque que a pessoa bate no peito e diz que não existe, porque baseado no quê? Essa certeza de que não existe. Se você sabe que nós vivemos numa matrix e que haviam controladores, onde tudo girava em torno do benefício deles, é óbvio que existiam e existem tecnologias que poderiam facilitar sobremaneira a vida da humanidade, mas não trariam lucro. Por que que a medicina natural foi taxada de curandeirismo? E tome gente na fogueira, em plena Inquisição. E agora volta com força total, ainda bem, né? Energia livre, por que que Tesla teve a vida que teve? Então assim, mad beds, energia livre, já se fala de internet livre, tá aí a internet livre. E não tem tecnologia suprimida? É claro que tem. Eu não vejo a hora dessas mad beds, porque é o que eu falo. Tem tanta gente com problemas de saúde, até relativamente fáceis de serem solucionados, mas que acabam não encontrando as condições, muitas vezes. Eu não vou entrar aqui no mérito da pessoa estar doente porque ela pediu isso dentro do seu plano, mas essa tecnologia vai trazer uma nova condição de vida. E uma pessoa com saúde, olha,
Pode vir quente que eu tô fervendo. Uma pessoa com saúde, ela está apta a enfrentar qualquer coisa. Então, eu sei que são muitas as tecnologias, não sei quais são, nem consigo imaginar. Só para lembrar vocês da casa autolimpante, beleza? Essa daí não pode faltar. Então, eu tenho certeza que existem tecnologias totalmente alinhadas à questão da saúde. E eu torço para que seja uma das primeiras. Porque isso vai fazer toda a diferença. Quando nós pudermos acessar essas tecnologias, que a gente não sabe também quando será, e eu acredito que tem gente que nem esteja preparada para isso de fato, eu tenho certeza que uma grande transformação, a sensação que dá é como se fosse um coroamento, vamos dizer assim, né? De você, sabe aquela, a busca pelo tesouro, né? E você chega, atravessa vários obstáculos até que você alcança, né? Aquela caixa diante de você, quando você abre, tem aquele tesouro lá dentro. É mais ou menos essa sensação que dá. Que essas tecnologias virão realmente para coroar uma busca e um processo de melhoria, de elevação que nós precisamos realizar. E que vai nos trazer uma grande transformação. Embora a principal seja de dentro para fora, mas nós vivemos na fisicalidade, na matéria. E é muito importante que a gente possa também contar com recursos e tecnologias neste aspecto, sejam eles quais forem, né? Para nos dar o suporte nesta jornada terrana, especialmente naquilo que vai se configurar como a reconstrução, né? Essa fase de adaptação para a nova terra, quando tudo aquilo que precisar ser resolvido, será de fato resolvido. Certo, crianças? Estamos aí então nas provas finais, como o Vital disse aí, no final do áudio dele. Esse é um momento em que a gente precisa dar o nosso melhor. E eu tenho certeza que muitos de nós estamos aptos a isso. Não se esqueçam que eu disse nesse vídeo. Tomem consciência da importância de vocês nesse processo. Não para se gabar ou para se sentir, né? Não para exacerbar o ego, mas para que você assuma a responsabilidade da importância que tem dentro deste processo e trabalhe cada vez mais por você, mas também pelo planeta, pela humanidade, pela galáxia, já que a libertação da Terra é a libertação do último foco de resistência trevosa nesta galáxia. Tá bom, crianças? Amanhã o Titia volta aí com mais um conteúdo. Fiquem com Deus, Vital. Aquele abraço carinhoso, gratidão por mais esse conteúdo e a vocês um grande beijo. Fiquem com Deus e até amanhã.